Bem-aventuranças, e o pastor Ricardo aí incumbido disso. Vamos orar? Coloque suas mãos e esteja orando pelo nosso pastor. Jesus, obrigado, Senhor, por esse banquete, obrigado porque o Senhor está presente aqui. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo já falou através dessas canções e pedimos que esse mesmo Espírito, Senhor, direcione o nosso pastor Ricardo, na explanação da Tua palavra, Senhor. Usa o Teu servo e que nós sejamos impactados de forma a sair daqui mais parecidos contigo nessa manhã, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém? Quem acordou bem cedo para ver a Olimpíada? Ninguém. Eu acordei lá fora tem gente que acordou, eu acordei bem cedo. Na verdade, eu quase nem dormi, que eu cheguei de viagem também, eu voltei de férias, Lu saiu. Mas, hoje teve judô, vôlei de praia, natação. Eu tenho que ver Olimpíadas, irmão, porque o meu time, o São Paulo, está voltando ao normal, então, o negócio é ver Olimpíada. Mas, o Lucas falou na oração aqui, orou sobre isso, né? E essa semana, a gente viu foi sexta a cerimônia? Ou foi sábado? Sexta, né? A gente viu aí o escândalo que foi, né? Sobre a releitura da imagem de Da Vinci, né? A Última Ceia de Da Vinci, e foi feita uma releitura lá encenada, e essa releitura tinha elementos profanos, mas assim, vamos dizer, um pouco exagerados, né? Então estava lá, a figura de Jesus na releitura era uma DJ drag queen, né? E vários drag queens, a ideia da Olimpíada era a ideia da inclusão, eles estavam dizendo sobre isso. Quem não viu a imagem? Vai ver agora, bota aí. Olha lá. Não dá para apagar essa luz aqui? Em cima, né, embaixo é o quadro de Da Vinci, né, de Leonardo da Vinci. Em cima tem uma releitura da imagem, né? E pode tirar. Essa releitura, na verdade, segundo os coreógrafos, os diretores da cerimônia lá, era uma questão da inclusão. Irmãos, é o seguinte, eu ia falar disso, nem combinei com o Lucas orou sobre isso. O mundo está falando sobre isso. Ontem teve uma manifestação, no sábado teve uma manifestação da Igreja Católica lá em Paris, no centro de Paris. Se você abrir a internet, eu fiz essa experiência, e for no Google, tem 1 bilhão de releituras desse quadro. Tem um monte que vende. Eu estava procurando um quadro para pôr na minha sala. Fiquei 1 mês procurando um quadro para pôr na minha sala. O que eu vi de representação desse quadro, né? Então tem ele geométrico, tem ele não sei o quê, tem ele de bolinha. Aí eu vi que tem da Turma da Mônica fazendo a Santa Ceia. Tem de uma fazenda com um monte de bicho fazendo a Santa Ceia. Estou falando dos diferentes, né? Tem aquele do Romero Brito fazendo. Tem um monte. O problema que eu vejo, além de outros tantos, é que assim, o Lucas deve ter lido, eu percebi na oração dele que ele deve ter lido o mesmo tema que eu li do Carlos Alberto Bezerra, né, que a gente viu, e o problema é que assim, é sempre com a gente, né? Tá sempre em cima do cristianismo, sempre, antigamente não tinha isso, né? Era uma coisa assim, que a gente chama hoje de bullying, não é o bullying? Que é o repetitivo, está sempre em cima da gente, é sempre contra a gente, sempre no meio da gente, sempre falando mal da gente. E tem coisa que a gente é o tempo todo perseguido, e hoje é o tema da nossa bem-aventurança. Nós vamos falar da 8ª bem-aventurança, que é perseguidos por causa de Cristo. E o tema dessa mensagem é perseverança e resiliência. Porque você está sempre sendo perseguido, o tempo todo. Então, quando a gente pensa no Da Vinci, quando ele fez lá, né, ele projetou dentro de um quadro, de uma perspectiva cristã católica. Mas, na verdade, nós
porque somos servos de Cristo, no cristianismo protestante, evangélico, histórico, a gente nem usa muito a Santa Ceia. Você não deve ter o quadro da Santa Ceia na sua casa. Eu acho, né, que você não deve ter. Mas não tem problema nenhum se ter também, né? Só estou dizendo que eu acho que você não deve ter, mas não que você não possa ter, você pode ter. Tem várias releituras dele. E nessa bem-aventurança, perseguidos por causa da justiça, em algumas versões é felizes os perseguidos por causa da justiça. O texto fala que é feliz perseguido, e felicidade e perseguição parece que é um paradoxo, é uma coisa que não tem muito a ver. Como é que eu sou perseguido e sou feliz? E a gente que é ser humano, a gente está em busca dessa felicidade constante. Nós vimos que para a gente estar feliz, a gente tem que ter uma coisa que não é perseguição, a gente tem que ter uma outra coisa na nossa vida. A gente vê que para ser feliz não consegue ser feliz sendo perseguido o tempo todo. Tem um ambiente que é muito comum as pessoas serem perseguidas, que é o ambiente de trabalho. Em algum momento você, na sua vida profissional, já deve ter se sentido perseguido por um chefe, ou não? Ou por um colega de trabalho que quer o teu lugar no trabalho, quer a promoção do trabalho, e às vezes você se sente perseguido. Você fala, o cara está esperando a brecha, o meu erro, para me pegar. Tem um ambiente que é escolar, né? Tem gente na escola, alunos e alunas, que são perseguidos porque definem-se por um gênero tal, ou são perseguidos porque são de religião tal, ou são perseguidos porque usam um cabelo tal, ou porque tem um biotipo físico tal, ou porque tem preferências tais. Se o cara é muito inteligente, ele é perseguido. Não é isso? Ninguém gosta de ser amigo de nerd. Não é verdade? Porque aquele é o nerd. Então, existem uma série de perseguições. Uma série. E a perseguição, ela faz parte da vida do ser humano. Mas quando a gente fala em perseguição e felicidade, parece que é meio esquisito. O John Stott, que é um teólogo inglês, do qual nos baseamos na série, ele disse, o pastor Lucas disse aqui na semana passada também, que cada cristão deve ser um pacificador, não um acendedor de fogueira. Nós devemos ser pacificadores. E se nós somos pacificadores, nós devemos esperar oposição. O Stott diz também que a popularidade universal, quando o cara é muito popular, ele beira um falso profeta. A popularidade beira o falso profeta. A perseguição, por outro lado, dentro da perspectiva cristã, beira o verdadeiro cristianismo, um verdadeiro profeta. Deu para entender isso? Quando você é muito popularzão, então, alguma coisa tem de errado. Mas quando você é perseguido constantemente, é porque você está com o genuíno da profecia cristã, aquilo que Cristo nos deu. Então vamos ver onde que está essa bem-aventurança, a última, a oitava bem-aventurança. Abra aí sua Bíblia em Mateus 5, lá nos versos 10 e 12. O Lucas leu 9, até o 9, né, na semana passada. E eu vou ler em Mateus 5, diz assim, bem-aventurados os perseguidos, eu estou lendo na NVI, por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Verso 11, bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E o verso 12 termina, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra que nós lemos aqui. Que essas palavras que Jesus disse lá, possa nos fazer efeito em mente e em coração nesta manhã.
E que diante de tanta controvérsia, de tanta tribulação, de tanta perseguição, nós possamos ter a luz da Tua palavra em nossa mente e em nosso coração. Que seja uma manhã diferente hoje, em nome de Jesus. Há uma contradição entre perseguição e felicidade. Jesus está dizendo que nós seremos felizes porque somos perseguidos. Na verdade, a gente gosta de ser feliz e é feliz quando a gente vê justiça. Já teve essa experiência? De te dar adrenalina de felicidade quando tem justiça? Sabe, acho que eu já até falei isso outro dia, mas sabe quando você está vendo um vídeo e você vê um bandido se dando mal no vídeo? Já teve essa experiência, não? Você está vendo um vídeo, tipo assim, o bandido vai roubar a casa e fica preso na chaminé, no telhado. Já viu? Ele fica lá preso esperando a polícia. E a hora que você vê, te dá uma satisfação, não dá? Você fala, meu, se deu mal, se lascou. É pecado, irmão? Desculpa. Você fala, se deu mal. Não tem isso, não. Tem vários vídeos assim. Eu vi um vídeo outro dia de um que foi roubar uma loja de conveniência nos Estados Unidos, num posto, e nesse posto, nos Estados Unidos, fica uma pessoa para cuidar do posto inteiro de gasolina. Normalmente fica uma pessoa dentro da loja. Não tem atendente que põe gasolina, que nem a gente aqui, né? Lá é você que põe a gasolina. Então fica um cara dentro da lojinha, cuidando de tudo, do posto inteiro. E um bandido foi entrar, e era uma menina que estava lá cuidando da loja. E ele entrou, mas eu não sei como é que ela fez, meio ninja. Porque ele entrou, ela saiu e travou a porta por fora. E ele ficou preso dentro da loja. Ela ligando assim, a loja com os vidros blindados, ela ligando para a polícia. Aí passa o vídeo para adiantado assim, chega a polícia lá, ele está lá preso, sentado, esperando, só que ele ficou comendo chocolate que ele estava lá dentro da loja. Quer dizer, não tinha o que fazer, ia ser preso, pelo menos ia ser preso com chocolate, né, com a barriga cheia. Mas a gente, quando vê justiça, a gente sente uma satisfação. Por quê? Justiça e satisfação e felicidade andam juntas. Agora, perseguição e felicidade. E o que é justiça, então? Definição de justiça é aquilo que está conformidade com a norma correta, direita. Justiça é quando a gente avalia aquilo que está dentro da regra, do direito social. Ficou claro? Logo, injustiça é o quê? É a falta de justiça. Falta de aquilo que é quando você viola uma regra, um direito social. Aí é injustiça. Aí a gente fala, não é justo. Trabalhei a vida inteira para ter isso e o cara vem e rouba. É injustiça. Não é isso? Quando a gente vê que o VAR, apesar da televisão, dá um gol ou tira um gol errado. Você fala, isso é injustiça. Aí é injustiça. Com perseguição e felicidade não tem muito a ver, na nossa perspectiva. Na perspectiva de Jesus, sim. Na nossa perspectiva é justiça, nós queremos ser justos, queremos ter essa felicidade. E no cristianismo, na questão cristã de Cristo, por que tem a ver perseguição e justiça? Porque, na verdade, o discípulo que sou eu e você, não pode ser maior que o mestre. E na visão do mestre, Jesus, sofrimento vem antes de coroa. Cruz vem antes de reino. E nós somos assim também. E nós, como cristãos, nós temos essa perspectiva. Mas quando nós falamos de perseguição, nessa perspectiva, tem dois tipos de perseguição nos textos que nós lemos aí. No verso 10, olha o verso 10 comigo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Quando a gente fala deles, é uma coisa generalizada, é deles. Agora, olha o 11. Bem-aventurados serão, é direto, é personalizada, vocês. Ele está falando lá, vocês. Como eu estou falando aqui, vocês. Então, há a perseguição generalizada e há a perseguição personalizada.
Essa perseguição que teve aí no escárnio, na abertura da Copa, da Olimpíada, é uma coisa generalizada. O cristianismo em si, católico, protestante, evangélico, se incomodou. O problema é aquilo que eu disse, é que é sempre com a gente. É que a nação que está fazendo a Olimpíada, numa perspectiva de um relógio, de um calendário, de um cronômetro, daqui a algumas décadas, ela vai ser quase que 90% muçulmana. Você está sabendo disso? Lá tem muito mais muçulmano que em qualquer outro lugar da Europa. O problema é que é sempre com a gente. O bullying é a repetição, é sempre com a gente. Ou é a crucificação, ou é a encenação, ou é a Maria Madalena, ou é sempre com a gente. E quando o texto fala deles e de vocês, com esses pronomes, deles e de vocês, quem são eles que eles estão falando? Quando está falando assim deles, quem são eles? Eles são o que nos versos anteriores aí do nosso Sermão do Monte está dizendo. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. São esses que o texto fala. Quando a gente fala de perseguidos, são essas pessoas que sofrem com esse tipo de coisa o tempo todo, na sociedade em que nós vivemos. Pastor, então sofrimento é bem-aventurança, sofrer é uma coisa que está dentro da perspectiva do ser humano? Sim! Pastor, mas todo sofrimento então é bem-aventurança? Não! Por quê? Porque eu posso ser feliz quando eu estou sofrendo. Porque é uma bem-aventurança. O Senhor está dizendo para mim, olha, agora tem um problema. Que muitos dos meus sofrimentos na vida não tem nada a ver com bem-aventurança. Tem a ver com as minhas escolhas erradas. Muitos dos meus sofrimentos têm a ver com as escolhas que eu faço na vida. Aí não é bem-aventurança. Aí pode ser vergonha, derrota, tristeza, porque é escolha pessoal. Não é uma bem-aventurança, mas é uma escolha. Sofrer quando é bem-aventurança, é quando sofremos por causa da nossa identificação, da nossa identidade, da nossa concernência com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando eu estou sofrendo por isso, aí sim é uma bem-aventurança, porque o Senhor disse, você vai ser perseguido, mas fique firme, aguente. Quando nós vemos que Cristo está na vida da pessoa, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, na sua perspectiva de vida, e assim há um sofrimento, esse sofrimento que é o que Jesus está dizendo que é uma bem-aventurança. Agora, pastor, meu amigo, que a gente sempre tem um amigo ou um primo, nunca é com a gente. Mas o meu amigo gastou mais do que ganha, está entalado na dívida. Mas ele está na bem-aventurança. Não, ele está enrolado na sua escolha errada. O cartão de crédito dele tem que ser quebrado. Coitado do meu amigo pastor, está numa luta na casa dele, desmontou a casa dele, que ele está sofrendo. Ele traiu a mulher, mas ele está sofrendo. Está na bem-aventurança, irmão? Está sendo perseguido agora pelo advogado da mulher, que quer tomar tudo dele. Não é bem-aventurança, não.
Pastor, tem um amigo meu, um primo que é mentiroso. Mentiroso, no trabalho fica todo mundo perseguindo ele, mas não é bem-aventurança. É porque ele é mentiroso mesmo. Porque ele enrola todo mundo. Porque ele dá o golpe do atestado. Conhece? Não faça isso, meu irmão. Ainda tem gente que dá atestado e posta na rede social. Que vai no parque. Vai na praia na sexta-feira. Não faz isso. Então, bem-aventurança é eu sofrer por causa de Jesus. Quando eu estou sofrendo, como estamos sendo perseguidos o tempo todo. É que hoje também, irmãos, nós precisamos ir para uma coerência, pelo menos. Nós estamos sendo perseguidos? Estamos. Sempre tivemos? Sempre. Tem aumentado? Tem. Mas é assim, ó. Vou até tirar o óculos para falar melhor. Quando a gente cobra muito, a gente é muito exigido. Está dando para entender o que estou falando? Antigamente, nós tínhamos assim, os crentes. Nós éramos um grupo que nem éramos tão grande. E nós tínhamos aqui no Brasil estou falando, tá? Nós tínhamos uma boa convivência social. Nós aceitávamos tudo, tranquilo. A gente vivia na nossa bolha e aceitávamos tudo. Passou os anos, nós começamos a ganhar força econômica primeiro. Irmãos, nós somos hoje milhões de pessoas no nosso país. Nós somos força econômica para muita coisa. Aí nós ganhamos uma força política. Está entendendo o que eu estou falando? Que nós nunca tivemos. E ganhamos uma força política. Se está certo, se está errado, eu não quero discutir isso. Mas eu estou falando dos crentes que ganharam uma visibilidade que não tinha. Nós temos público para isso. Faz uma peça evangélica, tipo Rua Azusa, o que mais? Agora é Moisés que está em cartaz, parece. Não é isso? É o Moisés. Rua Azusa, tipo, essas peças evangélicas, teatros lotados, todos os atos, todos os programas, semanas e semanas e meses e meses e meses lotados. Nós somos um público-alvo que consegue ter uma representação. Faz-se marcha para Jesus, você pode questionar quem está fazendo a marcha, você pode questionar a organização, a teologia da pessoa que está comandando, da igreja que está comandando, mas faz uma marcha para Jesus, milhões de pessoas vão. É uma representação. Então hoje, a gente está com uma visibilidade maior. E se nós temos uma visibilidade maior, nós também temos uma perseguição maior, porque do mesmo jeito que a gente cobra, a gente é cobrado. E quando a gente começa a cobrar, a gente começa a ser cobrado também. A gente começa a ter destaque, a gente começa a ser cobrado. É muito interessante porque eu brinco muito com a minha filha. A minha filha estudou sobre os meus olhares desde o maternal, estuda ainda. A universidade tem 2.000 alunos. O colégio tinha 3.000 alunos. Mas ela sempre foi a filha dos professores. A visibilidade dela sempre foi maior. Aqui tem muitos adolescentes, muitas crianças, muitos jovens. Mas a Anne, o Davi, o Pedro, a Paola, o Lucas, a Bárbara, como chama a filha do Maca? A Vitória, sempre serão as filhas dos pastores. Sempre vão ser mais cobradas e cobrados, porque eles vão ser sempre a referência. Mas eles são normais como qualquer outra pessoa. Os pastores sempre são mais, porque se a gente está mais em visibilidade, a gente é muito mais cobrado o tempo todo. Eu brinco muito isso com os meus alunos.
Quando a gente está na evidência, a gente é muito mais cobrado. Eu falo para eles, olha, tem uma festa de alunos, e vai todo mundo. Ou uma festa de família. O tio tal ficou chapado, bêbado. Toda família tem um tio tal, não tem? Que toda festa toma todas. Na festa, todo mundo, qualquer pai pode beber. Mas se o professor ficar bêbado, é uma coisa esquisita? É, porque o professor é a referência. Numa festa dos irmãos, se o pastor der vexame, uma vez eu fui fazer um dos casamentos que eu já fiz, muitos, a Anne me perguntou esse final de semana, quantos casamentos eu já fiz, eu já perdi a conta, sei lá, dezenas. Eu fui aconselhar os noivos, que sempre nós aconselhamos os noivos antes. E o noivo todo constrangido, ele e a noiva, os dois lá da minha ex-igreja, todo constrangido, falou assim, pastor, o meu problema é o seguinte, que eu queria falar muito com o senhor, foi ótimo nossos aconselhamentos, mas eu queria... Assim, eu estou até constrangido como eu falo isso para o pastor. Ele pode falar, querido. Ele falou, sabe o que é? A família aí falou da noiva, o nome dela, não é crente. E eles nem são muito católicos também. E como eles estão pagando a festa, que parece que tinha um negócio que era o pai da noiva que pagava a festa, era isso? Isso já acabou, né, irmãos? Graças a Deus, né? Isso não existe mais, né? Isso é uma preocupação muito séria que eu tenho. Não é... Isso não existe mais. Aí ele falou para mim assim, não, como é eles que estão pagando a festa, vai ter bebida. Então eles contrataram um buffet, eles tinham bastante recurso, e vai ter bebida no buffet. O pastor tem problema com isso? Eu falei, eu tenho, mas já estou me tratando, fica tranquilo. Falei, não vou fazer vocês passar vergonha, não. Né? Por quê? Porque, na verdade, se a gente cobra, a gente é cobrado. E quando nós pensamos na bem-aventurança, que diz assim, vocês são perseguidos, eu estou tentando falar de uma forma mais lúdica, mais brincadeira, mas para a gente entender, irmãos, quando eu cobro uma coisa, eu sou cobrado por outra. Não tem jeito. Para a gente tentar ir caminhando para o final, quando fala bem-aventurados, lá no grego, se você pegar, quer dizer assim, abençoado, digno de bênção, você é feliz, o termo quer dizer isso, próspero, bem-aventurado. Eu quero colocar aqui 3 pontos muito rápidos sobre esse texto. Primeiro deles, quero que você saia daqui com essas 3 coisas na sua mente. Primeiro, se você é cristão, se converteu a Jesus um dia, se você segue os princípios de Cristo na sua vida, em algum momento, você vai sentir-se perseguido. Em algum momento da sua vida, você vai sentir-se perseguido. Não é comum você sentir-se todo o tempo. Alguns mais, outros menos, mas isso também eu não sei a quantidade para cada um, eu sei da minha quantidade. Nem da minha filha, da minha esposa, eu não sei. Mas em algum momento você vai sentir-se perseguido. Perseguição é uma realidade que está dentro da perspectiva do cristianismo, diz o texto que nós lemos. O mesmo Stott que está falando sobre contracultura, ele está dizendo o seguinte, olha, a bem-aventurança é a coroa, é aquilo que vai coroar, que vai celebrar o final das bem-aventuranças. A perseguição é a prova mais extrema de que uma vida está caminhando de acordo com os princípios de Cristo. Então, se você se sente perseguido, irmãos, é porque você está nos valores do reino de Deus e não do reino deste mundo. Se você se sentiu ofendido como eu me senti naquele dia, como eu me sinto muitas vezes quando vejo coisas que ofendem a dignidade de Cristo, é porque eu me sinto atingido, porque eu creio que Cristo está comigo e eu com Ele.
Nós estamos fechados. Eu lembro que a Anne falava assim, hoje ela fala menos, mas ainda fala bastante. Mexe comigo, mas não mexe com a minha filha que eu viro uma leoa, não é assim? Mexe com o teu filho, com a tua filha. Não mexe com a dignidade do Cristo da cruz, com o Cristo da ressurreição, porque é a minha dignidade que está em jogo. Ele nem precisa, talvez, de que eu o defenda, porque Ele é super poderoso. Mas é a dignidade da minha sintonia com Ele que diz isso. Então, em algum momento da sua vida, meu irmão, você vai ser perseguido. A segunda coisa que eu quero que você saia daqui certo, é que se você é perseguido, você pode reagir. Opa, pastor, agora gostei. Compra uma arma. Fala um palavrão. Dou um de direita. Sabe como você pode reagir numa perseguição? Se alegrando com ela. Sendo aquele que é perseguido e que mesmo assim sente satisfação na perseguição. É porque você não vê a perseguição como algo ruim, mas como sintonia com a palavra de Deus. Estou sendo perseguido, não é porque eu errei, não é porque eu fiz escolha errada, mas é porque eu acredito na palavra do Senhor. A minha perseguição é porque os valores que estão aqui são inegociáveis. Porque dentro da minha perspectiva de vida, esses valores não são negociáveis. Eles não são valores efêmeros que chegam e vão embora. Eles são valores eternos para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Essa é a perspectiva. E olha que eu estou falando no meio de uma sociedade que está cada vez mais diferente. A gente tem a igreja que é mais ou menos como a nossa, mas a gente tem igreja muito diferente hoje, irmãos, muito. Talvez alguns aqui nem conheçam. Que você chega e nem parece igreja. Essa semana eu vi um vídeo que eu quero ir lá conhecer, não conheço, mas de uma igreja bem famosa. Tipo, não vou falar o nome, tá bom? Vai ao mar de gente, irmãos. Mas essa não vai ao mar, porque não é muito é grande. Essa vai ao mar, talvez. Mas é uma lagoa. Somebody love. Lembra disso? Eu não estou falando que é errado não, tá? Eu quero conhecer porque eu achei demais, achei lindo. Eles inauguraram um templo. Parece uma universidade dos Estados Unidos. Tem... Quem já foi lá? Alguém já foi? Não é pecado, pode falar que eu quero ir também. Mas é assim, tem um lago dentro do espaço, não no templo, no espaço. Tem mesas de ping-pong. A ideia deles é fazer com que os membros dessa igreja fiquem lá o dia inteiro. Eles estão errados? Não, eles não precisam ir no bar. Eles não precisam ir no clube, eles têm lá. Você entra no... Eu estou falando do vídeo que eu vi, tá bom? Você entra no espaço de criança deles, tem... Parece um negócio de pipoca de cinema, tem luz de LED para todo lugar. É lindo! É maravilhoso, irmãos. O som é perfeito, as músicas são perfeitas, é tudo perfeito. Tem recurso, claro, tem dinheiro para fazer. A teologia, não estou dizendo disso, tá bom? Você pode concordar ou não, fica a seu critério. Mas o que eu quero dizer é do espaço. A igreja não é essa igreja aqui convencional que a gente tem aqui. Não estou dizendo que a nossa está errada também, tá?
tem espaço para todo mundo, eu acho. O que eu quero dizer é que se eles lá, com toda essa modernidade de espaço e de liturgia de culto, vivem e seguem a palavra de Deus, eles também serão perseguidos, como são. Se nós aqui, com a nossa estrutura menor, mais acanhada, com menos recurso, também vivemos em propósito da palavra de Deus, nós também seremos perseguidos. Se você na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, anda em acordo com a palavra de Deus, você será perseguido. A recompensa dessa perseguição é a terceira coisa que eu quero que você saiba. A primeira coisa é que em algum momento nós vamos ser perseguidos. A segunda coisa é que a gente pode reagir se alegrando com a perseguição, porque é em nome de Jesus que você é perseguido. E a terceira e última coisa, Jesus promete uma recompensa gigantesca quando você é perseguido por causa dele. John Stott, no livro Contra a Cultura, ele diz assim: nós não somos perseguidos à toa, e a nossa recompensa não é só o consolo lá no futuro. Sabe aquela coisa, não, sofro aqui, mas lá no céu vou ser feliz? Ele está dizendo assim no texto: você está sendo perseguido, uma das suas recompensas é que Deus vai te dar força e condições de suportar essa perseguição. E você vai ter uma caminhada que, apesar de dolorosa, apesar de perseguição, apesar de sofrimento, ela será uma caminhada satisfatória, porque você não abriu mão dos seus valores com Cristo. Aí o texto vai dizer que perseguição, você vai entender que tem a ver com felicidade. Perseguição tem a ver com alegria, com satisfação. Mesmo em meio às adversidades, você vai ver que você continua de pé, porque Cristo é a razão da sua vida. Por isso, meu irmão, quando você vê aquela imagem das Olimpíadas, é escandaloso? É. Mas sabe o que eu fiz? Eu botei na caixinha de mais uma. É só mais uma. De verdade, foi só mais uma. Isso não veio abalar a minha fé. Veio fortalecer a minha comunhão com Cristo. É só mais uma. Já estou acostumado. A sociedade já está acostumada. Isso não é de hoje. Lembra que algumas semanas atrás eu preguei sobre a igreja? Quem lembra disso? Eu disse que a igreja não é isso aqui. A igreja sou eu e você. Quando nós somos perseguidos, a gente vai abalar, mas não vai cair. A gente vai continuar de pé. Tem uma música que eu pedi para eles tocarem, que a letra trocando, diz assim: fala de igreja, tá? Mas se a igreja sou eu, fala de mim. Pressionados, mas não desanimados. Era do Marcos Salles. Diz assim: perplexos, mas não desesperados. Nós estamos de pé. Perseguidos, mas não somos abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Nós não caminhamos por aquilo que estamos vendo. O que nos move é aquilo em quem nós cremos. É aquele em que nós cremos. Nós somos e continuaremos sendo, apesar dos valores deste mundo não serem os nossos, nós continuaremos sendo uma nação santa. Somos, eu e você, a igreja do Senhor. Viveremos por fé e
e por isso que nós estamos em pé. Vamos louvar? Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Declare isso. Estamos de pé, perseguidos, Mas não abandonados, abatidos, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Você pode declarar isso em nome de Jesus? Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, Somos a igreja. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, Somos a igreja. somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Declare isso. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Estamos aqui, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Oh, declare isso. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Nós não caminhamos. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move É aquele em quem é o que nós o Rei dos Reis que nos chama de Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Aleluia. Acho que é Agostinho que diz que nós estamos sobre os ombros de gigantes. A perseguição que você recebe no seu trabalho, a perseguição que você recebe no
lugar onde você mora não é diferente daquilo que os pais da igreja sofreram, daquilo que Pedro, Paulo sofreram, aquelas mulheres que não eram vistas naquela sociedade, mas que o ministério de Jesus foi sustentado sobre elas, e nós fazemos parte dessa história. Nós estamos dando prosseguimento, que isso enche o nosso coração. Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, pela celebração dessa manhã. Que nós sejamos uma igreja cheia de bem-aventurados, pessoas que são felizes, porque entendem que são chamadas para fazer a diferença em um mundo que está corrompido, que entenderam que não estão aqui simplesmente para viver uma vida de uma felicidade fabricada, de uma falsa paz que o mundo oferece, mas que são chamados para, no meio da perseguição, no meio da injustiça, no meio da dor, no meio da falta de paz, no meio das injúrias, sermos chamados a apontar que existe solução, Pai, e isso é o que nos fortalece, e isso é o que nos traz felicidade. A nossa felicidade não está, Senhor, nas coisas desse mundo, mas em comer e beber a verdade do Evangelho, em fazer o bem, em termos fome e sede de justiça, em fazer aquilo que o Teu Espírito nos direciona a fazer, certos que um dia nos encontraremos contigo, Pai, lembrando que estamos fazendo a mesma coisa pelas quais os profetas antes de nós foram perseguidos, Pai. Que isso de verdade impulsione e queime o nosso coração, Senhor Jesus. Que nós sejamos uma igreja conhecida por gente que é feliz no meio da dor, porque não vive uma dor que o mundo impõe sobre nós, mas as dores do crescimento do Evangelho. Nós compartilhamos as dores do Cristo crucificado, que ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte por nós, Pai. Que essas sejam as dores que afligem a gente, Pai, e que nelas a gente faça como Paulo, independente do que vier, independente do que acontecer, nós permaneceremos firmes na caminhada, combatendo o bom combate, até guardarmos a nossa fé e nos encontrarmos contigo. Que o teu amor poderoso, Senhor, que a tua graça bendita mostrada a nós na cruz, e que o cuidado, as consolações e o agir do teu Santo Espírito sobre nós estejam acontecendo hoje, durante toda essa semana e para todo sempre, Pai. Muito obrigado, vá conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, boa semana.